E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Resenha Divina. Esse é o nosso terceiro episódio, a gente tá com uma mesa aqui bem especial. Vocês já conhecem muitos dos que estão aqui. A gente tem o Maurício, vocês já conhecem, a Karina também. Mas hoje, pela primeira vez, a gente tem o Danilo Mandari. Então, Danilo, se apresenta, fala um pouquinho de você e sobre o que a gente vai conversar hoje no Resenha Divina. Tá bom. Bom, eu sou Danilo, pai do Gustavo, marido da Juliane. Sou o mais velho da mesa. E é isso. Não, peraí, não é isso. Tá muito simples. Não é isso, Danilo é o idealizador desse projeto aqui, né? Já foi comentado em outras vezes, mas agora oficialmente ele está sendo apresentado aqui, né? Então eu acho que tem um pouquinho mais essa apresentação. Um pouquinho mais, né? É importante. Eu vou aparecer aqui de novo para contar um testemunho. Tá, eu tô devendo para vocês. Mas é que aí vai ser um episódio quase que... Uma série de 3 algumas horas. Eu vou aparecer aqui. Tá, calma. não, só para dar uma contextualizada. Mas foi bom. Contextualizado. A gente poderia saber como que você sentiu, como que o Resenha Divina nasceu no teu coração, porque a gente sabe que ele teve a ideia, juntou a galera, ele e a Júlia, a gente começou a planejar tudo, mas como que foi, assim, no teu coração, como que foi esse momento? Como aconteceu? Do Resenha Parece Divina. que foi espontâneo, eu via, eu sei que o Maurício gostava de fazer coisa com mídia social, eu não conhecia a Karina e o Eliezer, que está lá na nossa produção, mas vocês comentaram que eles gostavam de fazer, eu sabia que você tinha esse dom também, e aí um dia sentado ali, a minha esposa olhou para mim e eu falei, vocês podiam fazer um podcast, por que não? Ela falou, será que dá? Eu falei, dá. Lógico que dá. E aqui estamos no terceiro episódio. Episódio 3. E tenho certeza que esse vai estar no top 3 do Resenha Divina. Pode ser. A gente gravou quantos agora? Esse é o terceiro. Esse é o terceiro. Tá bom. Muito provável. Detalhe, que o cenário é by Danilo, né? A assinatura dele aqui, ó, nossos quadros. Vamos lá, chega de Danilo. Vamos falar de... Vai ter um episódio só dele. Vai. E eu espero que esse nosso projeto não vire isso aqui que a gente vai falar sobre hoje, que eu acho que é um assunto bom, tá? Um assunto interessante pra galera que tá escutando. Opa. Quando a bênção vira tentação, né? Então, assim, será que aquilo que a gente pede para Deus pode ser aquilo que nos afasta dele? Acho que essa é a pergunta central, assim, né? Que a gente tem que ter. E a gente vai passar aqui por algumas partes da Bíblia, algumas histórias pessoais, tragam histórias de família também, né? Nossa, interessante. Porque bênção e tentação parecem palavras opostas, né? Então, como que bênção vira tentação? É isso aí. Interessante mesmo. Não, será que a gente consegue, a gente é corrompido com aquilo que é bom, né? Será que Deus usa isso para testar o nosso caráter? A gente vai passar por esses temas aqui. Mas antes da gente começar a entrar no tema, queria convidar o nosso público a comentar, né? Muito importante. É isso aí. Será que comenta aí, joga lá pra gente nos comentários se já passou por isso. Alguma bênção que virou um teste na vida, assim. Sim, não. Tá passando por isso? Não acredita que isso existe? Né? Comenta aí, ajuda a gente. Eu acho até muito importante o comentário de todo mundo, inclusive no decorrer do programa aí, como vai ter mais assuntos, né? Pô, se identificou com um assunto aí, comenta, já passei por isso, lidei assim, lidei assado, sei lá como é que foi e tal. Comenta aí, comenta a cidade que está assistindo aí, como que for sabendo do podcast também, comenta tudo aí que a gente quer ler os comentários. E ora pra gente também. Orar pelo projeto. Também. Boa. Então vamos lá, começar aqui, né? O que diferencia uma bênção de uma tentação, né? Tipo, eu não sei. Às vezes eu sinto assim, foi uma bênção, assim, você tem uma paz no coração, né? É algo que te conforta, tal. Enquanto quando aquilo começa a virar uma tentação, mesmo que seja um pouco parecida com uma bênção, né? Tá, vamos lá. Primeiro, o que seria uma bênção, Karina? O que é uma bênção para ti, assim? Quando tu ouve a palavra bênção, o que é uma bênção? É algo que eu queria muito, que eu almejava conquistar, um emprego, enfim, acho que a bênção é conquista de algo. E para ti, o que é uma bênção na tua vida? Para mim, bom, bênção, sei lá, bênção eu associo muito sempre com Deus, alguma coisa que vem de Deus, né? Vem de Deus é uma bênção, sei lá, claro, e que tem algum benefício, né? A gente sempre associa isso, né? Uma bênção vem de Deus e tem um benefício, para mim é uma bênção. Sei lá,
qualquer coisa boa é uma bênção. Então, eu acho que, sei lá, para mim tem essa associação. Né? Não sei como é que é para você. Consegui aquele carro da cor tal, porque era o carro que eu estava sonhando. Talvez. Talvez também, né? Talvez, pode ser. Um emprego e tal, sei lá. E a tentação agora? Não, porque eu acho que assim, tem uma coisa que é importante. Eu acho que a bênção, isso me faz estar mais perto de Deus, perto dos princípios, né? Ou ela me faz amar mais a mim mesmo, assim, me faz mais o meu ego do que, né? Eu acho que tem uma história diferente, assim, né? Tipo, não é, às vezes o carro é algo que é importante, mas é algo que você está usando para um propósito maior. Algo, exato. Você tá usando para mas você está usando para você ou você está usando, sabe? Tipo, eu acho que tem uma diferença, né? Não é uma questão de ser um carro ou não, um bem material, né? Uma pessoa, um amor, uma posição. Cara, eu vou mais além ainda. Já quero meter uma lenha aqui de cara já no negócio, tá? Por exemplo, assim, muitas vezes, cara, eu acho que tem uma linhazinha tênue aí, sabe? E deixa eu me explicar, assim, entre a bênção e a tentação. Por exemplo, assim, ó. Eu sou uma pessoa que eu quero, sei lá, muito falar em público, digamos, eu estudo para isso, me preparo e tal. Aí eu chego, sei lá, na igreja ou em algum lugar para falar de Deus, digamos, sabe? Aí eu tô lá, começo a falar, e aí no meio eu começo a pensar assim, nossa, mas como eu tô eloquente, né, cara? Nossa, eu me preparei mesmo para isso aí. Nossa, eu tô o cara aqui, né? Eu tô, sei lá. E aí, sabidão. Sabe? E aí aquilo começa a me encher de uma maneira assim, que aí, sei lá, sabe? Pô, o tema era tu tá transmitindo alguma coisa de Deus para outra pessoa e tu tá usando aquilo, sabe, para o teu benefício, digamos. E o mesmo eu acho na questão da música, assim, sabe? Por exemplo, nossa, vem uma pessoa que canta muito bem, um louvorzaço, assim, daqueles de arrepiar, assim, quando tu escuta, sabe? E aí, às vezes, outro dia eu ouvi um comentário, assim, que eu achei bem legal, sabe? Que quando Deus escuta o teu louvor, imagina que Deus tem os anjos aí cantando no primeiro lugar, né? Do lado dele tem os anjos cantando aí. Então tá alguém cantando lá, Deus coloca o louvor no mute e tenta sentir o coração daquela pessoa, sabe? Naquele momento. Pô, será que o coração dela tá mesmo ligado a Deus e tá transmitindo aquilo? Ou a pessoa tá se enchendo e tipo, não, eu canto bem mesmo, olha só e tal. O ego artístico, assim. Eu acho interessante a gente ir pro conceito, né? Os conceitos que vocês perguntaram. O que é uma bênção? Às vezes a gente confunde as bênçãos com conquistas, né? Porque, como você falou, e você, bênção a gente sempre associa com uma coisa boa, né? Mas a conquista também. Mas, por exemplo, a gente que é cristão, a gente entende a bênção como algo provido por Deus, né? Que pode ser uma conquista, pode ser uma posição, pode ser um carro, pode ser um trabalho, pode ser a cura, né? Pode ser um filho, um amor, uma esposa, um esposo, pode ser um filho não planejado, enfim. Então, uma viagem, alguma coisa. Mas a bênção, ela vem de Deus. Você vê que tem a provisão de Deus, né? Mas que mesmo que a bênção, como você falou, provida por Deus, se o nosso coração, se nós não conduzirmos aquilo, ela pode também virar uma tentação e, de repente, até uma maldição. Depende de como a gente conduz aquilo, né? Aquilo que a gente recebeu. E na Bíblia a gente tem muitos exemplos sobre isso, né? Tem, muitos. E aí eu queria, assim, eu acho que é muito fácil, né? Até antes da gente chegar na Bíblia, é muito fácil a gente se esquecer de Deus depois que tem uma resposta atendida, né? Eu vejo isso muito comum. Eu mesmo já... Não é se esquecer, mas, né, assim, você, né, parece a criança pedindo por pai, né, assim, do tipo, eu quero um pirulito, quero pirulito, quero pirulito, quero pirulito, quero pirulito. Aí, pô, toque o pirulito. Já sai de lado do pai, não sai ali, já sai de perto dele, né. Então, assim, não é que você se esquece, né, mas talvez você só vai estar tão próximo que você quiser o próximo pirulito, o sorvete. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Parece que a gente se acostuma, né? Se acostuma ali com... Né? Parece que só busca Deus quando tem o interesse de ter algo para benefício próprio. Vocês acham que a gente, como ser humano, coloca assim um peso na relação com Deus? Do tipo... É até meio forte falar isso, mas assim... com o que Ele me dá? Sabe? Então, assim, enquanto eu estou recebendo...
tá ótimo, eu tô aqui, tô louvando, tô feliz, né? Tô entusiasmado. E aí, de repente, rola uma pindaíba. Todo mundo, a vida, eu sou um pouco mais velho que vocês, a vida, eu falo até da hora, ela roda e roda muito rápido. A gente não pode... E aí, aí você tá lá na pindaíba, você começa, né? Será que eu tô aqui ajoelhado à toa? Deus não me ouve. Essa semana eu e minha esposa passamos por isso, assim. Tem um casal amigo que a gente escutou algo parecido com isso. E aí a gente fica, poxa, né? A pessoa tem saúde, a pessoa tá ali, né? Tá com a família bem, né? Mas tá passando por uma certa dificuldade. E aí a pessoa faz um truco, né? Por que eu tô passando por isso? Para que eu tô passando por isso? Será que Deus existe mesmo? Deus, né? É isso aí. Acho que se a gente tem Deus na nossa vida, a gente só vive na parte boa. Mas a gente também tem os desafios, as provações, elas fazem parte, né? É isso. Aí aquela dor, a urgência desaparece, né? E você parou de pedir socorro. Aí vem a doença, vem a pindaíba, aí opa, liga a luzinha, preciso modo pedinte. Sim. Ajuda. Eu acho que isso aí é um tema bem delicado também. Muitas pessoas têm Deus assim como esse, tipo, o gênio da lâmpada, né? Tu pede um desejo e tal, e Deus atende, tem essa relação com Deus aí. Mas é complicado, sabe? Porque, tipo, tudo na vida é um processo, né? Então, por exemplo, em várias histórias da Bíblia, até depois a gente vai entrar em algumas aí, a gente percebe que tudo é um processo, né? Então, muitas vezes, tu vai por um caminho que tu pensa, nossa, isso aqui tá abrindo as portas para esse caminho aqui, é uma coisa guiada por Deus e tal, mas chega um ponto que trava, e aí tu já desanda, né? Tu já diz, não, peraí, mas eu fiz tudo que eu achei que era a vontade de Deus e tal. E muitas vezes é Deus nos preparando, né? Ele permite, às vezes, que aconteçam algumas coisas ruins na nossa visão, mas que nos vão preparar para o futuro, para alguma coisa super melhor. Mas a gente é muito imediatista, né? Muito. A nossa o paciência é mundo muito inteiro, curta, né? A gente tem a paciência muito curta ali de esperar, né? Resiliência, passar pela prova, sabe? E nesse ponto que você está falando, eu peço para os nossos telespectadores segurar aí, ou depois avançar ali mais para o finalzinho do vídeo, porque a gente tentou criar aqui umas ferramentas, né? De como discernir se é uma bênção ou não. Mas vamos lá, então, por exemplo, nesse exemplo que você está falando, né? Tipo, nós vamos falar um pouquinho de Bíblia, porque a gente falou aqui, mas não falou. Lucas, né? 17, 11 e 19, fala lá, os 10 leprosos. E é a segunda ou terceira vez que a gente já escuta isso hoje, né? Então, acho que a gente faz questão de alguém tem que escutar isso hoje. Então, né? Foram 10 leprosos curados. Quantos, Karina, voltaram para agradecer? Somente um teve E aí? o incentivo de voltar e ser grato. Acho que ter gratidão pela cura que ele recebeu. Somente um. Cara, pensa nisso. Lepra, né? Hoje a gente não vê mais leproso, mas... Vamos colocar qualquer coisa aí, né? 10 caras ali num câncer terminal, porque a lepra além de excluir a pessoa da sociedade... Naquela época era uma doença terminal. Terminal, a né? sentença Então era era morte. isso, era um câncer quase, né? Então, ainda, tipo, 10 foram curados ali e uma pessoa. Por quê? Por que um só voltou para agradecer? É porque é aquilo, né? Que nem tu estava comentando antes. Depois que tu, sei lá, tu recebeu a bênção, aquilo tu já tá, tipo, Cômodo. Cômodo, sabe? Já nem preciso mais de Deus e tal, né? Então é isso. O ser humano, ele tem essa tendência, né? Quando tu tá numa necessidade, aí que tu se dá conta daquilo. Porque o nosso cérebro, ele funciona meio assim, né? No automático, digamos. Tu não pensa naquilo que... Como é que é? Tu não pensa naquilo que não te faz falta, sabe? Por exemplo, tu não pensa no ar que tu respira, porque tu tá respirando. Sim. Tu não pensa nisso. Mas agora, se tu tá embaixo da água, tu pensa, né? Nossa, tô sem ar e tal. Então, tipo, tu acaba se acomodando, assim, e eu acho que é normal, né? E quantas histórias também tem na Bíblia disso aí, sabe? De Jesus curando lá e tal. E realmente quantos estavam gratos, né? Acho que um outro exemplo legal também trazendo tipo, por exemplo, do cego, né? Que ele foi curado só que ele estava acostumado a viver, toda a vida dele foi ali, recebendo esmola e tal.
partir do momento que ele foi curado, a vida dele mudou, obviamente, mas ele ia ter que começar a trabalhar, ele ia ter que, sabe, mudar então. Então, talvez ele estava acomodado, mas ele estava pronto para receber essa bênção, né? Só que às vezes também, acho que vocês estão entendendo o meu que ponto a bênção aqui, também né? exige uma mudança, Exige né? uma De mudança comportamento, também. de contexto, né? Porque às vezes eu estou acomodado na minha vida, vem a bênção, mas eu tenho que, sei lá, reagir de outra forma. Para essa bênção, né? Eu pedi muito, Deus ele atende. Às vezes você está preparado? E a rotina, né? Aquilo, Às vezes né? eu acho que a gente cai muito na rotina. Então, exemplos da nossa vida diária, assim, da nossa rotina diária. A gente perde... Quantas vezes você não vê, e eu acho que eu já fiz isso, tá? Eu tenho que admitir. Você pede, preciso de um emprego, eu quero um emprego, meu Deus, abre a porta de emprego. Aí você entra no emprego, será que o primeiro mês já? Não sei. Você já tá reclamando. Esse embora. emprego, não sei o quê, meu chefe, outro cara, essa pessoa, né? E a mesma coisa assim, tipo, você vai lá, me cura, e curou, opa, já me esqueci, virei as costas. Tem até uma piadinha que exemplifica bem isso aí, sabe? Tipo, tinha uma pessoa que estava na Quinta Avenida em Nova York, assim, cheio de carro, e tinha uma reunião num prédio, sabe? Aí a pessoa parou assim, nossa, meu Deus, tô atrasado já. Aonde eu vou arranjar um estacionamento aqui, né? Em Nova York e tal. Difícil. Aí a pessoa disse assim, ai Deus, olha, eu sei que eu não faço muita oração, mas se o senhor conseguir para mim uma vaga de estacionamento, eu vou ir na igreja. Aí, no que ele terminou essa oração, assim, um carro bem na frente, assim, ó, tava saindo, né? Aí ele olhou para cima, Deus, Aqui não é precisa sua mais, vez. não precisa mais, eu já achei aqui a minha. Aqui, Fui tá? eu mesmo. Foi você não. Apareceu aqui, né? Mas Apareceu aí, a ó, vaga. Não precisa. aí, ó, vou pra Tainá e pra Karine. Não é que talvez se isso, assim, não é uma parte que a gente já quer mais a bênção do que o abençoador, né? Será que a gente já não começa a buscar Deus quase que por uma utilidade, assim, tipo, pra conseguir as coisas que a gente chama de bênção, porque eu acho que fica muito trivial, essa conversa fica muito rasa, assim, né? E aí a gente começa a buscar mais por isso do que por ele, entende? Tipo, a gente começa a buscar mais a bênção do que o abençoador, né? Quando a gente coloca num patamar do mundo, assim. Isso é interessante, porque você está colocando as suas vontades acima da vontade de Deus, de certa forma. Porque quando você desenvolve um relacionamento com Deus e você deposita a sua vida nas mãos dele, às vezes as bênçãos que ele vai te dar, o caminho que ele vai te conduzir, não é o que você pensava. Pode ser desafiador, pode ser totalmente fora da sua zona de conforto, pode ser bem difícil, né? Por exemplo, a gente teve no episódio anterior a Jéssica, que é missionária, o esposo dela é missionário, então... Falando nisso, desculpa interromper, produção, depois bota lá o episódio anterior pra galera chegar lá. Então, você vê que às vezes a Deus ele conduz para situações fora da sua zona de conforto, mas que são necessárias, né? Deus te coloca em certas situações. Vamos dar um exemplo assim. Uma pessoa, ela agiu com uma forma grosseira contigo. Ali, talvez, tu tenha que tirar um proveito daquilo. Que seria assim, quando tu estiver numa situação assim, tu não vai ser grosseiro com aquela pessoa. Conduz aquela conversa ou aquelas palavras que tu vai dizer para ela, não de uma forma grosseira, seja ensinando, dando um exemplo. Enfim, acho que Deus te dá palavras para você também aprender a não fazer isso com o próximo. Isso também é uma bênção, porque vai te transformar, né? E eu acho que aqui fica um gancho pro próximo episódio, tá? Porque eu acho que o próximo episódio a gente vai estar na pauta do o que faria Jesus. Mas não é esse o caso agora. Voltamos aqui pra bênção ou tentação. Bom, Só esse tô tema é muito jogando bom, muito bom. Porque eu acho que tem um pouco disso, né? Total. O próximo episódio a gente vai discutir aqui o que faria Jesus com as Nessa situações, situação. né? Nessa situação. Mas voltando, a gente está entre Pra bênção querer e mais tentação. a bênção do que o abençoador. Isso, é isso. Agora, aí. a vida cristã, ela é contrária a tudo que a gente almeja, assim, digamos, né? Sim. Claro que o nosso desejo principal seria ir para o céu e ponto. Mas a vida cristã, Jesus veio mostrar aqui, né? Tu quer ser servido, tu tem que servir. Tu tem que ser o último, tu tem que se doar, Mas quem está disposto, né, a se doar? Quem está disposto a passar trabalho?
Quem está disposto a não ter casa para sair pregando evangelho, sabe? A gente quer o nosso prêmio, a recompensa aqui nesse mundo. Eu quero o melhor emprego aqui, sabe? Eu quero, aproveitar aqui. E Jesus veio ao contrário de tudo isso, Isso que eu sabe? ia falar. Eu li a Bíblia esses dias e eu vi certamente esse verso, que o Filho do Homem ele veio para servir e não para ser servido. Se o próprio Filho de Deus foi o maior servo, quem somos nós? Ontem eu estava assistindo um seriado com a minha esposa, The Chosen, né? E aí tá muito na bom. parte da Santa Ceia. E ontem, por coincidência que você está falando, uma das partes foi quando Jesus lavou os pés dos discípulos, né? E, assim, eles estavam inconfirmados, né? Mas era uma lição, né? Ele queria passar uma lição de humildade, né? A lição é servir, né? Sim. Então, assim, eu acho que, resumindo aqui, vamos partir por alguns exemplos bíblicos, mas resumindo é mais ou menos assim, né? Tipo, não é que Deus responde pouco, é que a gente não recorda tanto, a nossa memória é curta, né? Quando vem para as bênçãos de Deus. Acho que é mais ou menos por aí a história. Acho que a gente tem que tentar fazer aí uma memória mais alongada. Que nem Quando falou, vem pra Contar nossa as igreja. bênçãos, né? Quantas bênçãos, que nem quantas falou, a vida proteção. tem altos e baixos, né? Eu acho que a gente, quando tá no baixo, tem que tentar ir recordando, né? Nossa, mas quando eu tava lá atrás, eu orei tanto para estar aqui, Exato. sabe? E por que agora eu não estou agradecendo? Um exercício diário, que pode parecer bobo. Vou agradecer a Deus pelo teto que eu tenho sobre mim, pelo meu alimento, pelo ar que eu respiro. Pela minha louça suja. Pela né, minha filho? louça suja, né? Pela Como roupa é isso? Não, agora você vai suja. explicar. Peraí. Agora não, pera, parou, explica. Como que você vai agradecer pela louça suja? Se Agora eu, eu gostei. se eu tenho louça suja, quer dizer que eu tenho alimento na minha mesa. Quer dizer que teu marido não Toma, lava, isso é uma Danilo. crítica, então. Não. Toma. Não, toma, ela já bom. deu duas porradas na gente, cara. Tipo, Deu. foi humilde agora, falando, é verdade, da louça suja. E o marido também ficou faltando. Aí, produção? Mexer com a produção. Então vamos lá, vamos passar, agora vamos falar um pouquinho de Bíblia, né? Porque eu acho que aqui a gente somos todos crentes e tentamos estudar um pouquinho. Para lembrar, galera, esse podcast não é estudo bíblico, não é nada. Chama resenha, é um bate-papo aqui, né? Que a gente tenta fazer cada dia mais livre, mais solto, mais guiado pelas nossas crenças. Então, vamos trazer um exemplo bíblico aqui, né? Salomão. Quem aqui quer contar um pouquinho essa história de Salomão, né? Tipo, quem foi Salomão, com que ele foi abençoado, mas também com que ele foi atentado, não? Como que é a palavra? Tentado. Né? Salomão, vamos lá. Uma pessoa, o maior exemplo de humildade, digamos assim, no começo da carreira dele, né? Que foi ali, né? Deus disse, ó, pode pedir qualquer coisa, né, cara? Sei lá, ele podia pedir riqueza, podia pedir de tudo ali. O cara teve a sabedoria de pedir sabedoria para Deus, né? Então, tipo, arrancou super bem, sabe, né? Nessa aí. De largada foi bem. De largada foi bem. E Deus ali, não, beleza. É sabedoria que tu quer, toma. E aquilo foi uma coisa tão impressionante que, bom, foi a pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais inteligente. Vinha pessoas do outro lado do mundo só para conhecer ele, porque os rumores da sabedoria... Naquela época né? não tinha um aviãozinho, não, né? De 8 horas que você atravessava. Mas agora tu imagina, cara, tu fazer uma viagem longa só para ir ver uma pessoa que é sábia, entendeu? Para escutar essa pessoa. Né? Mentor, sabe? Assim, E ele foi tão conhecido que as outras pessoas dos outros lugares queriam conhecer ele. Um case de sucesso. A notícia que ele era o cara se espalhou. Tem um livro, né? Até hoje aí, um livro, O Homem Mais Rico do Mundo, né? Sim. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes. Queria saber se existe uma comparação com o que seria hoje. Impressionante, aí, né? Galera, se alguém souber, nos fale. Existe alguma comparação? A Bíblia comenta em valores. Contextualizar ali, o que foi Salomão para os dias de hoje. Né? E até tem um comentário assim, ele foi o homem mais rico do mundo, só que a riqueza dele era contada assim, por exemplo, não só em dinheiro, sabe? Era contada em vários fatores, assim, tipo... família, posses poder, e tal. domínio, tinha influência. vários aspectos assim envolvidos, não era só a questão financeira mesmo, monetária, assim, digamos. Né, Mas o que aconteceu? E aí, a gente só falou a parte boa até agora, só foi bênção. A vaidade causou o quê?
Subiu pra cabeça, Zé? Subiu pra cabeça. Aham. Como dizem, né? Subiu na cabeça. É. Ele casou com a mulher do jeito que mandava na Bíblia ou ele Não. casou com a Se envolveu mulher? com quem não deveria. Tá. Aí- Exalteceu, talvez, quem não deveria. É? Construiu o exatamente. templo para outros deuses? Para ou- outros deuses. Pois é, aí entra o perigo, né? Porque aí tu começa a ir para um lado já fora dos caminhos de Deus, né? Tipo, no começo, é que nem a gente falou antes, né? No começo estava tudo bem e tal, Deus abençoando, olha aqui. Só que aí vai chegar num ponto que tu vai, como o Danilo comentou, tu vai esquecendo de Deus, né? Tu vai indo, não, peraí, mas eu sou o cara também, olha aí, o pessoal veio para me ver, eu sou bom e tal. Aí começou, aí as namoradinhas começaram, que inteligente, não sei o quê. Aí começou 1, 2, 3, 300, 400. Tio da lancha. É, mais ou menos. Sugar Daddy. Aí foi extrapolando, né? 300, 400, 500, 700. E aí, imagine, controlar essa galera aí não é fácil, E é né, cara? interessante que essa é a primeira história bíblica que a gente está analisando, mas já confirma o tema lá do início. A bênção pode se tornar uma tentação? Nesse caso aqui, Eu acho que sim. E olha os perigos, né? Porque aí, se casou com várias mulheres, só que aí cada uma trouxe sua bagagem, né? Porque elas eram... Suas crenças. Elas não eram do povo de Deus, elas eram cada uma de um lado, cada uma adorava um Deus diferente e tal, e foi vindo, e aí tu quer agradar, quer ficar bem com uma, com a outra. Então, tipo, como isso pode ser perigoso, né? E Tainá, e Sansão? Sansão tinha uma força extraordinária, né? Fora do comum. Mas ele acabou também se envolvendo com pessoas que não deveria e usou a força dele de uma forma que Pra não impressionar era, Dalila. vaidade, E aí, o né? que aconteceu? Também subiu pra cabeça o poder. É isso aí. É isso aí. É interessante que Deus dá uma receita, né? Ou seja, ele dá essa bênção, mas com uma responsabilidade, né? Tipo, Sansão, era bem claro a missão que ele tinha aí com o livro. Porque a força vinha de Deus. Claro, obviamente. Né? Mas a Até porque a gente tem missão os dele era filmes bem clara. Hollywoods, a gente tem uns filmes Hollywood que parece que Sansão era tipo, sei lá, o Um Hulk. super-herói, Mas né? não é isso, né? Ele tinha uma força extraordinária num corpo de homem. Normal, né? Não é que era, então, assim... Aham. Mas e aí, então, assim, tipo, a força vinha de Deus. Desculpa Vinha te de cortar, Deus. Não, mas não. ele tinha que saber isso bem claro. Vinha de Deus e ele tinha uma missão para essa força. E não era que era, propósito, sabe? né? Tinha um propósito através disso, entendeu? Então, só que no caminho da vida dele, ele foi desviando esse propósito, né? Desviando, então... Ou seja, se Deus te dá um propósito e tu acaba não usando para aquilo, acaba se tornando uma maldição na tua vida também, né? Aí também, ele tinha... Deus, digamos, colocou umas regras ali que ele tinha que seguir e tal, e ele acabou buscando também uma esposa fora, que tinha outros costumes, com o povo inimigo, então tudo isso acabou trazendo uma maldição, né? Virou uma maldição no final. Outro exemplo aqui que eu vou perguntar agora para minha amiga Karina. Saul. Eu até comentei aqui que eu estava assistindo um seriado também. Eu tenho assistido bastante seriados bíblicos, assim, porque produziram alguns bem interessantes nesses últimos tempos, assim, né? E eu estava assistindo A Casa de Davi. E a história de Davi se mistura muito com a história de Saul, né? Elas se interliga conectam, num se ponto. interligam. Mas Saul, né? Foi talvez Foi o rei. o rei mais abençoado, mais né? escolhido, É. né? Escolhido, ungido por Deus. Me veio uma pergunta. Ele era um líder, né? E ser líder é muita responsabilidade. Porém, muitas pessoas querem ser líderes, né? No trabalho, na Mas igreja. mais que isso, ele era um rei ungido, né? Pelo Sim, profeta, não é isso? Eu tô errado? Não. Vocês sabem mais da é Bíblia isso do aí, que eu. isso aí. É isso, né? Foi Porque a ungido, responsabilidade sim. dele não é só de um líder. Não era só de líder, era um maior. rei ungido pelo profeta para guiar o povo de Israel, né? Um rei do povo de Deus. É né? bênção mais dada por Deus do que essa. Eu não tenho mais. Assim, essa tá fácil de adivinhar de onde veio. Mas ele preferiu agradar as pessoas do que agradar o próprio Deus. Que ele era ungido. Então, a liderança dele deveria ser conforme as diretrizes de Deus, vamos dizer assim, né? E que não foi o que ele seguiu, né? E acaba chegando um ponto na vida que a gente meio que fica numa encruzilhada, né? É até meio que uma... Sei lá, eu fico pensando por que Deus faz isso, né? Mas é para provar a gente mesmo, né?
A gente chega num ponto que a gente tá numa esquina ali e tu tem que decidir, ó, Deus tá mandando fazer isso ou tu quer agradar a multidão? O que tu vai fazer, sabe? E aí tu fica ali entre a cruz e a espada, né? Tem que se posicionar em algum Tem momento, que se posicionar. né? E o que aconteceu com o Saul foi isso. Ele pensou, não, vou dar um jeitinho aqui e tal. E acabou não fazendo a vontade de Deus, né? Tá. Mais um exemplo, só pra gente, antes de passar pro próximo tema. A gente tá falando de pessoas pinçadas, né? Nomes assim, Sansão, Saul, Salomão. Agora vamos falar de um povo, né? Atravessando o deserto. Então, a gente tinha o povo de Israel atravessando o deserto. O que aconteceu? Por causa do quê? Da boca. O que seriam 40 dias, viraram quanto tempo? Virou quanto tempo? 40 anos. Por causa da reclamação, Deus ali provendo, Deus abrindo as portas, mas era um povo que reclamava, né? Que não estava nunca bom. Então... Estavam livres, mas insatisfeitos, né? Insatisfeitos, exato. Nossa. Então, Mas eles pediam por aquilo, né? Para ser libertados. Sim. Libertos Libertos. do Egito, né? E entra num ponto que a gente estava comentando antes também, né? Às vezes a gente não está preparado para isso, porque para tudo, como eu comentei antes, tem um processo, né? Então eles queriam uma liberdade, só que tem um processo em tudo isso, sabe? E Deus queria uma liberdade completa deles, completa das crenças que eles estavam vivendo, completa de tudo. Queria purificar eles, levou para o deserto, que o deserto significa normalmente isso, assim, né? Na Bíblia, muitas pessoas, Jesus inclusive passou pelo deserto, Moisés e tal. Acho que todo ser humano passa pelo seu deserto. Passa pelo seu vários deserto. desertos. Eu vou contar o meu aqui. Eu já atravessei o Saara e o ali do Chile. não vale. Eu conto logo mais. E aí, tipo, só que a questão é como que eu tô atravessando esse deserto, sabe? Eu tô atravessando, tipo, agradecido que Deus tá me preparando para uma coisa que há de vir, ou eu tô passando reclamando que nem o povo aí, sabe? Pô, lá no Egito O meu coração eu tinha ainda tá carne. lá, né? Na prisão, meu coração ainda tá lá, meu coração não tá liberto, né? Então não vou viver a bênção. Né? Então vamos lá. Agora, a gente falou pro pessoal que a gente ia tentar criar aqui umas ferramentas, né? Ninguém aqui é especialista, teólogo, nem nada, mas acho que todo mundo tá de maior boa vontade. A gente colocou de pé alguns pontos, né? Que poderia ser uma ferramenta. Mas de vai como... ter, atenção, papel e caneta aí, que vai ter um anota. passo a passo agora. Como A gente diferenciar? vai mandar um PDF lá no... Como eu diferencio agora isso? Não, vai no nosso Instagram, a gente vai colocar os cards lá. Legal. Das ferramentas Compa para curta. discernir. É isso Explica aí. o que é compa curta, porque no primeiro foi falado, mas ninguém explicou Acho que o foi que a Juliane que compa falou isso. curta. Compartilhe, curta e aperta o sininho Dá um e like aí, notifica. subscribe. Ajuda aí, galera. É assim. aqui- Compartilha, envia para um Compartilha. amigo. Então vamos lá. Ferramentas para discernir, né? Se é uma bênção ou é uma tentação. Tem como fazer? Não sei. A gente fez uma tentativa aqui, né? Tipo uma fórmula. Porque tudo. Se a gente está orando e começa a aparecer as coisas, a gente acha que tudo é uma resposta de oração. Eu tenho medo disso, né? Às vezes, em casa, minha esposa, ela é uma. Um checklist. Ela é uma crente Tan, fervorosa. tan, tan, Então, aham. assim, apareceu a mandioca na mesa frita, é bênção. É o que você falou. Apareceu a luz, é bênção. Acabou a luz, é bênção. Entendeu? Mas isso aí é o mindset. Eu sei, Bom, mas né? então assim, a gente às vezes acha que tudo é resposta de oração, mas pode ser que não, pode ser que seja uma tentação. Sim. Então a gente tentou criar aqui umas ferramentas. Quais são? O filtro. Qual que é o filtro? Vamos lá. A Bíblia. A Bíblia tinha que ser a nossa bússola, né? Não é acessório. Aí a Tainá aqui nos bastidores cravou uma frase que eu acho que tem que ir pro corte. Hashtag Hã? Manual da Vida. A Bíblia é o manual da vida. É engraçado que a gente compra um aspirador, um equipamento, tudo vem com manual, que é como que você vai usar aquilo, né? Pra não dar defeito e tal. E às vezes a gente não usa. Aí você o quê? Quebra ou passa Acontece o ali defeito. um momento difícil porque você tá tentando por você mesmo tentar entender como funciona aquele negócio. E a Bíblia é isso, a gente fica tentando criar nossos próprios conceitos de como viver, mas ela é cheia de guia, né? De orientação, os 10 mandamentos, o que você come, o que você não come, como você vai se portar, como você vai tratar o seu irmão. Né? Então, eu acho que a Bíblia é o manual da vida. Para mim é muito claro isso. Se o caminho que a gente vai fazer para chegar nessa bênção exige mentir, manipular, Roubar. né, dar aquela desviadinha nos seus valores, nos seus princípios, aí eu não sei, não é uma bênção, aí é um desvio, já começa a virar uma tentação, né? Não sei. Já é bem claro que não...
Antes da gente seguir para os próximos, só para dizer, são 5, a gente vai falar aqui. Então, o filtro é a Bíblia, a paz, assim, que a gente tem que ter, que é o Espírito Santo, né? Muitas vezes a gente está tomando decisão super difícil, numa paz, e fala, o que está acontecendo? Exatamente. A gente está confuso. E eu não estou confuso? Por quê? O que está acontecendo, né? Aí, as pessoas mais maduras, os conselhos, né? Que são assim... Mais no mundo aí fora, a gente vai procurar mentores, né? A gente vai procurar isso na nossa vida espiritual, né? Nas bênçãos e tal. E qual o motivo por trás da decisão, né? O que você quer com aquilo? Por que você está pedindo aquilo? E o teste do tempo. Então a gente vai passar por isso, mas a gente já falou do filtro, da bússola da Bíblia, né? Agora vamos falar do Espírito Santo. Da paz. Eu sinto isso. Às vezes eu tô Sim. eu tô numa situação, né? Eu tô casado há 22 anos, conheço minha esposa muito mais. Se eu tentar falar que eu vou falar o número errado, depois eu vou tomar na cabeça. Faz um corte aí. Mas assim, né? A gente tem muito disso. A gente casou bem cedo, a gente teve que tomar decisões muito fortes, assim. Até a decisão do nosso casamento. E você estava em paz. A gente casou com 23 anos. Sim. A gente não tinha a vida toda resolvida. Eu vou até usar esse mesmo exemplo depois, para um conselho de uma pessoa mais madura, mas eu estava numa paz. Eu estava, tipo... Né? Sim. Tipo, era uma coisa que estava acontecendo. Eu sabia o que eu queria, orava, ela orava. A gente já tinha cumprido uma promessa que a gente fez para Deus e estava na paz. Né? Alguém tem mais algum exemplo? Isso é interessante. O meu marido sempre fala isso. Às vezes eu tô ali num fogo cruzado e não sei o que... Se é da vontade de Deus isso, será que... Nessas confusões que todo mundo tem, né? Será que esse é o caminho de Deus? Será que é esse? E ele fala, Tainá, o caminho de Deus, ele vai trazer paz. É impressionante, ele sempre fala isso. E hoje já tenho isso como um mindset, né? Se for da vontade de Deus, mesmo que as coisas aconteçam ali, estremeçam, você vai sentir paz. No final de tudo, você vai... É como se você sentisse aquele vento suave quando você está na natureza, quando você está naquela... A sensação de estar tomando a decisão certa. Você sente uma paz que vem de Deus. E não tem como você não saber. Você tem uma certeza que você não sabe de onde vem a certeza. Essa é a, né? Tipo... E agora o interessante também como foi mencionado, né? A gente ter clareza para identificar realmente isso aí. Sim. O estudo da Bíblia é o que nos vai mostrar se vem de Deus ou não. É a mesma coisa, a pessoa que tem que identificar uma nota falsa, né? Para identificar a falsa, ela tem que conhecer a verdadeira. Então, tu tem que buscar, tu tem que saber identificar no momento ali, porque vai ser um momento super rápido na tua vida. Tu vai ter que identificar na hora, isso é de Deus ou não é. Às vezes pode ser bem parecido, né? Bem parecido. Parece muito. Mas se o checklist não for tic, 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 todos os 5... E um exemplo que a gente deu antes foi isso, que eu estava estudando bastante sobre o povo de Israel e tal, saindo do Egito, né? Quando Moisés foi lá fazer o sinal para o faraó, ele transformou o bordão dele em serpente. Aí os magos fizeram o mesmo, transformaram o bordão em serpente. Então até aí tá igual os dois, né? Aí como discernir? Aí nessa história, a serpente que veio de Deus foi lá e devorou as outras, sabe? Tipo, mostrando que era o poder absoluto de Deus ali. Então é muito claro, a gente tem o mundo natural e o sobrenatural. Então acontecem coisas sobrenaturais o tempo todo. Algumas coisas são de Deus, outras não. Mas sabe o que é interessante? Desculpa te cortar. Às vezes a gente não consegue enxergar. Às vezes está muito difícil. Às vezes não está claro. Não está claro os 2 caminhos, as 2 serpentes. O que eu faço? Me ajoelho e oro. Porque se eu me sinto muito confusa, os 2 caminhos são muito parecidos. Deus, qual que é o teu caminho? Eu tô com medo de errar ali. Cara, você tem que entregar para Deus. Você tem que jejuar se for preciso, abrir mão de alguma coisa, um propósito. Senhor, falar com Deus ali, fazer um propósito para que Deus te mostre, né? Para você não tomar o caminho errado, que não é para Deus, que é muito parecido ali, muitas vezes eu acho que as pessoas não querem. Elas não querem enxergar a verdade ou o caminho correto. Prefere se iludir. Porque a ilusão é meu benefício. Eu vou ter benefício. Então, muitas vezes, pode acontecer uma escolha isso. também, né? Essa já é feita a minha vontade. Mas aí tem consequências. Sim, mas é que aí, né? Livre-arbítrio. É a bênção que me convém. A bênção que me convém. E que me custa Quantas também. vezes... E aí, eu não tô falando que eu nunca errei, tá?
Não. Eu acho que eu errei mais do que Nós. acertei. Mas... Sim, todos aqui, A né? vida é uma... Ninguém tá aqui pra julgar ninguém. Mas só quantas uma- vezes a gente escuta uma pessoa dizer, eu vou nessa igreja porque é mais fácil. Aí não exige muito sacrifício, sei lá, sabe? Ou, eu faço tal coisa porque é mais conveniente. Então, tipo, realmente, tu tá fazendo isso porque é uma coisa que tem que fazer ou é porque te convém, sabe? Então já é uma forma de discernir aí também, né? Isso me vê. Tem uma ideia de episódio que a gente vai fazer aqui, que é o material versus espiritual. E aí a gente vai discutir um pouco isso, você vai ver. Bom. Que é do quanto que é, até brincando com a história de quem conhece de negócio, a história de Paretos, né, de 80-20, né? A gente vai fazer um pouco disso. O quanto que a gente dedica pro nosso espiritual e quanto que a gente dedica pro nosso material. Eu acho que eu dedico, se a gente acha que no final da nossa vida é um final espiritual e não material. Por né? que a E gente dedica mais 80% da nossa vida ou mais no Isso material. é verdade. Mas isso é próximo episódio. Segura aí, talvez Muita o coisa 4 ou boa 5. vindo aí, hein? Aguenta, tem muita ideia rolando. Muita coisa boa, muita. Vamos lá, próximo passo. Conselho de pessoas que são mais maduras. Eu acho que isso é muito, bom, né? Eu acho muito que bom. é muito bom. Eu até vou usar um exemplo aqui de novo. O meu tio Francisco, se estiver assistindo, um beijo pra você. Ele foi como um pai pra mim. Quando eu tava pra casar com a minha esposa, e eu já tinha, assim, muito claro, a gente já tinha algum tempo junto e tal, e era novo, 23 anos. Meu tio sempre passava na minha casa e me pegava pra gente ir trabalhar junto. E no caminho era uma troca de ideia, quase que um pai. E aí, eu lembro de uma frase que ele falou pra mim. Porque eu falava, você gosta da ajuda? Eu falei, gosto, muito. E por que vocês não casam? O que você tá esperando? A vida tem que estar de outra maneira, não posso casar agora. Tenho que terminar minha faculdade, comprar um apartamento, arrumar um emprego pra... Eu lembro que naquela época eu falava que se eu ganhasse 3 mil reais por mês eu me aposentava. Tenho que arrumar um emprego melhor, porque naquela época eu ganhava acho que uns 650. Você tem que arrumar um emprego melhor e não sei o que lá. E aí ele virou pra mim e falou, sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Te animando aí. Se você quer esperar pra casar... Verdade. com a pessoa que você ama e com a pessoa que você acha que é a pessoa que você tem que estar pelo resto da sua vida, você não pode esperar tudo isso acontecer, porque isso não vai acontecer nunca, né? E a gente está com 22 anos de casado, a gente sabe que ainda falta muito para ficar perfeito, não vai estar nunca tudo ajustado. Então, assim, é um conselho de uma pessoa que tem essa maturidade da vida e espiritual muito maior que a nossa, né? Ele te incentivou a um passo de fé. E agora, É isso aí. E agora também aproveitando esse gancho aí, quantas pessoas não estão aí assistindo e pensando, né? Nossa, quando eu resolver minha vida, quando eu deixar esse vício, quando eu estiver bem com Deus, eu vou, sei lá, eu vou começar a buscar, vou numa igreja, vou e tal. Olha aí, isso nunca vai acontecer, né? Não vai acontecer. Não vai chegar esse momento perfeito. E eu escutei isso 2 semanas atrás, tá? De uma pessoa da família, muito próxima. Bem isso. Eu já vou chegar lá, só tenho que parar com isso e com isso eu já vou chegar lá. Mas tudo bem. Perigoso, perigoso. A Bíblia fala, venham todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E como estão, né? E Venham como estão. E como estão. E eu acho que a história do conselheiro é importante, cara. Porque assim, você... tem que saber onde você vai buscar, né, essa fonte tipo de conversa e tal. Né? Às vezes você não tem esse discernimento. E a gente tem que se apoiar nas pessoas. Eu acho que todo ser humano vivo tem o apoio de outros. Né? Só que a gente tem que se cercar, né, quase que os conselheiros, né? Eu acho que me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Essa é a frase que eu não lembrava de novo, ela lembrou. Boa. Hashtag, é isso aí. Mas eu tenho uma pergunta. Isso é muito interessante. Eu gosto muito de ouvir a experiência de outras pessoas. Mas para os jovens agora, né? Galera ali, adolescente. Quando você é jovem, você não quer ouvir, né? O conselho. Mãe, pai, você não quer ouvir. Conselho de um tio Francisco. Eu também tenho um tio, Chico, que foi como um pai pra mim. Meu Chico. Tio Chico, como um pai. E você, quando é jovem, você não quer ouvir conselho. Um professor, sei lá, um padrinho, né? Muita gente tem padrinho. E você que é mais experiente da gente, né? Mais velho. Assim, que você tem mais experiência de vida, eu diria. Sim, eu me aconselho com o Danilo, com a Julie, né? Então, eu acho legal. Assim, o que você acha, tipo...
o perfil da pessoa, essa pessoa é legal pra eu pedir um conselho. O que seria assim? Digamos que eu... Que leva em consideração. O que eu levaria em consideração dessa pessoa? Eu levo Tipo, pro mundo material. Eu comportamento, levo pro mundo tudo. material. Eu tento inverter um pouco. Vamos lá. Vamos dizer que você tem uma empresa. Com quem que você vai montar no seu conselho? Aí pensa agora, inverte pro lado espiritual. Quem é que você quer sentado nesse conselho? Aquelas pessoas que já tiveram a sua empresa, tipo, digamos, bem-sucedidos. Mas assim, na parte espiritual, quem é que você quer sentado nesse sim, conselho? Tipo, eu acho que tem que ser pessoas que você olha e fala, são exemplos de vida, de referência, família, de pai, isso. de mãe, de... Né? Esse meu tio, tipo, por exemplo, eu sei o que ele fazia por mim. Né? Então, assim, isso foi bem colocado, né? Eu até ia colocar esse parênteses antes aí. Buscar um conselheiro não é tu simplesmente chegar para aquela pessoa fofoqueira lá e tal, ou para qualquer um e sair falando tua vida, né? Que aí vai piorar a tua situação ao invés de melhorar, né? Cuidado. E a Bíblia, ela dá conselhos sobre isso também, sobre como tu buscar, que características tem que ter essa pessoa e tal. A Bíblia como manual te E assim, instrui. eu já passei por lugares, eu não falo que eu conselheiro espiritual, eu vou falar para mim, e eu sou um pouco polêmico nessa parte, por isso que eu falo. Às vezes eu tô sentado na mesa aqui, eu tenho que tomar um certo cuidado, mas eu não consigo segurar muito minha língua assim. Mas eu já tive experiência com pastores, e que eu não ia chamar nunca esse pastor para ser meu conselheiro espiritual. De verdade. Não tô falando nada atual. Mas eu já tive experiências fora da igreja, de convivência, e aquela pessoa não ia ser minha conselheira espiritual. Sim. Tá? Assim, porque fora do púlpito ele não era o que eu achava que ele tinha que estar sentado. Então quando eu falo que o cara está sentado no conselho, não necessariamente precisa ser um pastor de igreja. Claro. Ou precisa ser não é nada disso. Talvez. O exemplo, né? O que aquela pessoa faz o que eu faço, não faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então eu acho que É o contrário, né? Faço o que eu faço. É. Faço o que eu digo e faço o que eu faço. Então você não chama ninguém para ser conselheiro da sua empresa que você não conhece, Sim. que não tem experiência, que nunca viu, que você não fez o background check. Sim. Você não, né, que você já olhou a capivara. Eu acho que você tem que olhar a capivara da pessoa. Sim. E a fundo. O esqueleto, o E a raio-x, a fundo, ressonância. E a fundo, entendeu? E acho que é isso, assim, eu acho que, então assim, a gente passou aqui as nossas ferramentas para discernir, né? Vamos fechar aqui, tentar fechar esse episódio. Acho que eu gostei pra caramba Muito da bom. conversa. Muito, muito bom. Né? Então acho Fala aí que hoje... o que vocês Muito acharam aí. construtivo, Nossa. O que acharam? Reflitam com quem vocês andam. O que faltou nesse Qual é o checklist caminho que aí? Anotaram o checklist, olha, a próxima vez a bênção tem que ticar tudo. critica, galera. Ajuda aí, critica, de verdade. Manda aí que a gente vai... Ou se faltou alguma coisa aí, né? A pessoa talvez tá, não, mas eu acho que tal coisa também é importante aí e tal. Complementa. Isso Então aí. assim, eu vou fazer um convite aqui de tipo um momento no espelho, assim, né? A gente do Resenha Divina aqui, hoje a gente convida o pessoal para não temer as bênçãos, né? Mas para ter sabedoria, para ter humildade, maturidade, para lidar com elas, né? E a maneira que você vai olhar para essas bênçãos e o jeito que você vai pedir, que o Senhor possa transformar aí nossas dúvidas em dádivas, né? E vou chamar... Certezas. Vou chamar a Karina, quer fazer uma oração pra gente terminar aqui? Posso fazer. Senhor Deus, que este podcast alcance várias pessoas, que seja uma bênção, que todas as pessoas consigam discernir a diferença entre uma bênção e uma tentação, que cada um de nós também consiga ver este caminho, aonde a gente tenha a melhor escolha possível. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Isso aí, beleza. Valeu? Até a próxima. Valeu. Deixam Nova dicas cura. aí também de, sei lá, de assuntos para os assuntos, próximos tópicos. episódios, Curiosidades. porque isso aqui é feito para nós, mas é feito para quem tá aí, né? Principalmente para quem tá assistindo, para quem quer buscar mais, Com se inspirar e tal. A galera aqui tá empolgada. Tamo Espero que junto. vocês estejam na mesma empolgação. Grande abraço. Beijo Até a todos. mais. Falou. Até mais.